E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu imagino que você deve estar vendo esse vídeo agora e muito provavelmente você ainda não me conhecia. Não conhecia meu canal e talvez o YouTube tá te recomendando esse vídeo por um motivo aleatório. Ou se você já me conhecia, você deve estar se perguntando por que esse maluco de repente veio falar sobre isso de uma forma tão aleatória no canal dele, sendo que ele ficou meses, acho que mais de um ano sem postar nada no canal. Por que ele tá falando disso agora? E bom, a resposta é porque simplesmente eu preciso fazer isso. Bom, esse vídeo vai seguir sem nenhum tipo de roteiro, então eu não escrevi nada, eu não fiz um mapa mental num software, não fiz nada disso. O mapa mental tá literalmente na minha cabeça, ele está realmente mental. Se eu escrever, eu vou perder essa anotação, vou jogar fora ou sei lá. E eu acho que é uma coisa que simplesmente não pode se perder, porque com certeza alguém já pensou isso antes de mim, talvez já tenha até escrito sobre isso ou falado sobre isso bem antes de mim, mas talvez e muito provavelmente essa pessoa não falou isso pra você que tá me ouvindo agora. E se o algoritmo fez esse vídeo chegar em você, é porque esses pensamentos realmente precisavam chegar em você. E o assunto que eu quero falar hoje é sobre o Logos. Bom, pra quem não entende eu vou explicar isso ao longo do vídeo, mas basicamente eu tava fazendo uma oração, eu tava fazendo um terço. Hoje é quinta-feira, o dia que eu tô gravando esse áudio, não sei se eu vou postar ainda hoje, ou na sexta, no final de semana, ou daqui a um mês, sei lá quando vai dar tempo de editar esse vídeo. E quinta-feira é o dia que normalmente a gente medita os mistérios luminosos da vida de Cristo, né? Então, só explicando pra quem não é católico, ou se diz católico, mas não tem o costume de fazer o terço, né? A gente costuma meditar mistérios a respeito da vida de Jesus Cristo todas as vezes que a gente passa por cada uma daquelas 10 continhas, né? E essa meditação, geralmente você lê um trechinho da Bíblia, ou você tenta se lembrar desse trechinho se você puder, e você vai ficar meditando naquele mistério, em como aquelas coisas aconteceram, por que aconteceram, enfim, cada um medita da melhor forma possível, desde que você se centre na vida de Cristo. E eu sei, isso pode ser um espanto pra muita gente aqui do meu canal, até porque nem sempre eu fui católico, mas sim, eu sou católico hoje em dia e fico muito feliz de ser católico, tá? É simplesmente algo incrível, assim. Eu não conseguiria ser cristão e não ser católico. Eu acho que se algum dia, por algum motivo da vida, eu deixasse de ser católico, seria mais fácil eu deixar todos os tipos de religião de lado do que me tornar cristão de qualquer outra denominação, porque basicamente não faz sentido pra mim ter mais de uma denominação hoje em dia. Respeito profundamente quem faz parte de outras denominações que não se dizem católicas e, assim, não vou dizer que, Jesus não está com eles ou coisas do tipo, eu creio que esteja também, mas pra mim hoje em dia não faz realmente sentido não ser católico. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo, tá? E a coisa é que enquanto eu orava, enquanto eu meditava esses mistérios e fazia a minha oração ali do terço, eu rezava ali o terço, eu comecei a ter um pensamento muito maluco a respeito da natureza de Deus, cara. E aí eu pensei, mano, eu preciso contar isso pra mais alguém de uma forma que seja simples de explicar, simples de falar, como se fosse uma conversa mesmo, e que as pessoas parem pra ouvir, né? E aí eu lembrei de eu ter visto uns vídeos de um outro rapaz uma vez nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, Facebook, acho que até no YouTube, que o rapaz simplesmente colocava uma gameplay do Minecraft de fundo e ele falava sobre algumas verdades da doutrina católica e da fé cristã como um todo, né? E aí eu pensei, poxa, eu acho que é esse o formato que eu preciso utilizar, porque muito provavelmente ele vai chegar nas pessoas que precisam ouvir isso. Então, vocês devem estar vendo aí uma gameplay aleatória de fundo. Não vou pôr Minecraft, tá? Porque acho que isso é uma marca bem característica daquele cara que eu comentei. Eu não sei o nome dele, mas desse outro cara. Então eu não quero fingir que sou ele, nem copiar a ideia dele, né? Eu só quero usar o mesmo formato mesmo, porque eu acho ele bem útil. E enquanto vocês vão aí se entretendo com a gameplay, né, de fundo, com essa coisa inútil, eu vou realmente passar alguma coisa de útil aqui enquanto eu falo com vocês. E bom, no primeiro mistério luminoso, nós meditamos sobre o batismo de Jesus, o que por si só é uma coisa muito estranha, né? Você tem uma pessoa que era o próprio Deus, que ele era 100% homem, mas também era 100% Deus, e ele precisa ser batizado para que a palavra se cumprisse, ou seja, para que a vontade de Deus Pai se cumprisse no Deus Filho. É também o primeiro momento, claro, da história em que a Santíssima Trindade se revela por completo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem juntos de uma vez só e compartilhando de uma mesma glória, por assim dizer, né? Só que isso precisava acontecer porque Jesus, enquanto 100% homem, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ter divindade, mas ele escolheu se limitar a ser humano. E através dessa escolha dele de se limitar a ser um humano por livre e espontânea vontade, ele possibilita que nós nos tornemos filhos de Deus. Ai, Luigi, mas todo mundo foi criado por Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus, todo mundo foi criado por ele. Agora, a condição de filho, é esse que é o ponto. Não é simplesmente um filho que nasce do outro, é um filho que é adotado, ele é escolhido como filho. Porque Cristo fez isso, nós podemos ser escolhidos como filhos. Isso é muito louco. E isso é o tipo de coisa que o batismo faz na vida de uma pessoa. Ela torna a pessoa verdadeiramente filho de Deus, porque Cristo quis que assim fosse.
o próprio Deus quis que fosse assim, entende? Mas esse ainda não é o ponto desse vídeo, não é sobre isso que eu quero falar, porque aí a gente vai pro segundo mistério do terço luminoso. No segundo mistério luminoso, a gente medita sobre o primeiro milagre público de Jesus, que foi o milagre das bodas de Caná. E é Caná, tá? Não é Canaã. Eu já vi gente confundindo, eu mesmo confundia isso antigamente, mas Canaã e Caná são lugares diferentes. Estão ali mais ou menos na mesma região, mas não são a mesma coisa. Mas enfim, nesse mistério, Jesus... acontece uma coisa muito curiosa, porque acaba o vinho da festa, né, e era uma festa de casamento, não poderia faltar vinho, aquilo era uma coisa muito importante para a tradição da época, e a mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora, né, ela chega até Jesus e fala, olha, eles não têm mais vinho. E ele olha para ela e fala, o que eu tenho com isso, mulher? O que eu tenho a ver contigo, com esses problemas, né? Ele não fala desse jeito, mas é mais ou menos isso que ele fala. O que eu tenho a ver com isso, mulher? Não é chegada a minha hora. Ou seja, ele estava mostrando para ela que ele não agiria pela vontade dela por ela ser mãe dele, mas pela vontade de Deus Pai, que definiu uma hora para ele começar os milagres públicos dele. E o que é mais engraçado, Maria ela não discute com ele, ela simplesmente vira para os servos e fala, fazei tudo o que ele vos disser. É isso que Maria ensinou, fazei tudo o que ele vos disser. E ele poderia não ter realizado o milagre, mas ele sabia que Maria jamais pediria uma coisa que não fosse já da vontade de Deus. Isso por si só já é um assunto toda à parte, que eu poderia falar num outro dia, né? A intercessão de Maria, ela é tão eficaz, não porque Maria tem o poder, mas porque Maria é tão alinhada com a vontade de Deus Pai, que ela jamais pediria alguma coisa para Jesus que já não fosse da vontade de Deus. E Jesus jamais deixaria de atender um pedido da mãe dele, porque um pedido da mãe dele, de alguma forma, antes já era vontade do próprio Deus Pai. Mas isso me fez pensar que Jesus, por mais que seja 100% Deus, enquanto homem, enquanto 100% homem, ele não tem o conhecimento onisciente que Deus Pai e o Espírito Santo, por exemplo, provavelmente possuíam naqueles momentos específicos. Eu creio que hoje Jesus ele já seja completamente onisciente, né, porque ele voltou para os céus. Mas eu digo que enquanto na Terra ele não tinha essas capacidades porque ele estava limitado pela natureza dele 100% homem. E esse é um dos grandes mistérios do cristianismo e do universo como um todo, né? Um ser que é 100% homem, mas que também é 100% Deus. É o que a gente chama de união hipostática, né? As duas coisas não se anulam, elas não são opostas uma à outra. É tipo você imaginar um triângulo verde. Esse triângulo ele consegue ser 100% verde ao mesmo tempo que ele consegue ser 100% triângulo ao mesmo tempo, sabe? Mas diferente de todos os outros triângulos, né? Esse aqui, ele é triângulo porque o verde quis ser triângulo, entende? E diferente dos outros triângulos, que, enfim, no caso aqui eu tô usando triângulo pra palavra humanos, né? Ele não tem pecado, nunca teve e nunca vai ter. E eu tô explicando isso tudo porque esse tipo de coisa me fez pensar. Se a união hipostática, ela é tão verdadeira e tão real quanto ela parece, então significa que Jesus, sendo 100% Deus desde o início, será que ele também foi 100% homem desde o início? Isso me soou como uma heresia no primeiro momento que eu pensei nesse tipo de coisa. Eu falei, não, calma aí, deixa eu raciocinar mais um pouco que eu acho que o buraco é mais embaixo. E realmente era mais embaixo, e é aí que a gente entra no assunto do Logos, que era o que eu queria falar com vocês. Evidentemente, Deus em si, na sua natureza divina, não é um homem, ele é o que ele é Deus. Então não tem como dizer que Deus, sendo 100% homem em Jesus, foi 100% homem durante toda a existência. E quando eu digo existência, eu falo a existência dele, que está fora do tempo, não está limitado por passado, presente e futuro como nós estamos. Justamente porque ele criou o tempo. E aí que tá, porque se ele não é limitado pelo tempo, ou seja, por um antes e um depois, então ele deveria ser 100% homem também antes, né? Mesmo antes de toda a existência. Mas não, ele não é, porque a própria Bíblia nos diz que no começo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então pressupõe que antes ele não era carne e depois ele passou a ser. Mas aí, para explicar isso, eu quero que você se atenha a essa palavra, o verbo. O verbo, para quem não entende muito bem de língua portuguesa, eu acho importante explicar isso, porque às vezes é tão óbvio pra gente que a gente acaba não explicando, né? Mas a palavra verbo é uma ação. Então, quando eu falo uma frase do tipo, eu bebo café, a ação de beber, né, bebo, isso é o verbo dentro da frase, é a ação. Então, quando ele fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está dizendo que a palavra de Deus que realiza a ação estava com Deus, ou seja, Deus proferia as palavras e ao mesmo tempo essas palavras eram o próprio Deus. E ele está falando isso, né, o apóstolo, nessa carta, porque lá no começo da Bíblia a gente tem em Gênesis que no começo só existia Deus, né, e o espírito dele pairava sobre as águas, que eu imagino que seja algo mais uma figura de linguagem. Ele está fazendo referência a isso para poder explicar que Jesus já dividia essa
natureza divina desde o início dos tempos, né? Então, no início, Jesus que era o verbo, ele estava com Deus e ao mesmo tempo ele era o próprio Deus. Então, Deus, ele criava o universo através das palavras, era sempre assim, e Deus disse, e aí alguma coisa acontecia, né? Então, Deus Pai criava o universo através do Deus Filho, porque no final das contas, ambos eram o próprio Deus, e eles estavam em espírito, que é santo. E aí o que é mais maluco, né? Porque verbo, essa palavra que às vezes é traduzida mesmo como a palavra de Deus, por isso que a gente diz que Jesus é a palavra de Deus. Quando você vai no texto original, que foi escrito em grego, o que é utilizado é logos. Então, eles não usam a palavra verbo, eles usam a palavra logos, que pode ser traduzida como verbo, como uma ação. Mas o sentido mesmo dessa palavra logos está mais atrelado a discurso, lógica, né? O princípio que organiza o universo e o pensamento. Então, uma lógica que organiza os pensamentos. E aí, caras, foi isso que fez minha mente explodir ali naquele momento, sabe? Porque logos explica pra gente o que é a definição de Deus. É justamente a organização de pensamentos que dá origem às coisas. E claro, nós humanos organizamos pensamentos. Quer dizer, nem todos organizam, né? Mas nós temos a capacidade de organizar pensamentos. Isso não faz de nós deuses, né? Nunca seremos deuses. Mas ainda assim, compartilha uma semelhança com aquele que nos criou. Isso, cara, isso é a imagem e semelhança que Deus nos deu. A capacidade de organizar os pensamentos para criar. E não simplesmente organizar para criar. Calma que eu vou chegar no ponto. E aí depois eu vou voltar para aquela questão do Deus homem. O ponto é que nós fomos criados à imagem e semelhança daquele que já existia. Então a organização de pensamentos é o que faz o universo surgir. E a organização de pensamentos nada mais, nada menos é do que pessoa. É o que define o que é uma pessoa. Nós, como pessoas, somos os nossos pensamentos organizados. Nossas memórias, nossas ações, nossas vontades e ao mesmo tempo tudo que tá por cima de todas essas coisas, né, que é o que a gente chama de espírito. Então isso é o que faz de nós humanos. Então veja, Deus não é uma coisa simplesmente etérea, uma energia, uma organização ali que de repente criou o universo. Não, ele é um ser pessoal. Ele existe como pessoa, né? É a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E a organização de pensamentos não é simplesmente a organização pela organização. Ela tem um propósito, senão ela não seria organizada, entende? Esse propósito é justamente aquele de fazer algo por outro que não é você mesmo. Então, quando Deus cria, ele está organizando pensamentos para que o universo passe a existir. Mas ele não precisava que o universo existisse, porque ele já é suficiente nele mesmo. O que me leva à conclusão de que o universo existe porque você existe. Não somente você, mas eu também e todo mundo. Ele criou o universo por amor. No final das contas, essa coisa que a gente chama de pensamentos e organização de pensamentos, pessoas, tudo isso se resume à capacidade de amar, de servir. Ele cria para que nós possamos usufruir, para que nós possamos viver, para que nós possamos existir. É um conceito de amor tão difícil de entender que não dá nem para explicar direito, porque não é aquele amor que você faz porque outra coisa vai ser feita por você em troca. É um amor muito mais de servidão mesmo, onde você simplesmente faz algo porque sim, porque a outra pessoa precisa que aquilo seja feito por algum motivo. E servir é a forma mais perfeita de demonstrar amor. Você simplesmente faz porque ama. É o amor em si mesmo. Ele não precisa de explicação porque ele simplesmente é. Isso é uma baita demonstração de amor. E não somente isso, porque aí ele se junta à criação e ele se sacrifica por amor para que nós possamos continuar juntos dele, que é a fonte de toda a vida. Então, a nossa imagem e semelhança com Deus não é simplesmente o fato de sermos pessoas pensantes, mas pessoas pensantes com a capacidade de amar. Mas não para por aí, porque se esse Criador tem essa característica que nós espelhamos dele, ele nos criou a essa imagem e semelhança, e esse Criador já existia antes de todo o tempo, pressupõe que ele deveria ser humano antes da nossa existência. Só que para não se contradizer, nós não podemos dizer que ele já era humano antes, porque ele mesmo afirma que ele não era humano antes. E foi no quarto mistério luminoso do terço que isso fez mais sentido para mim. Porque no quarto mistério do terço luminoso, nós meditamos sobre a transfiguração de Jesus. Aquele momento em que Jesus revela a natureza dele divina para os discípulos Pedro, Tiago e João. Nesse momento da história, Jesus se transfigura, ou seja, a figura dele muda. Ele não se transforma, ele não deixa de ser uma coisa para se tornar outra. Ele não se transubstancia, ele não deixa de ter uma substância para se tornar ter outra substância. Ele transfigura, ou seja, ele continua sendo aquele que ele já era, mas a figura dele muda de forma e ele assume uma forma divina, a natureza poderosa dele, que era a natureza de Deus. Ele não deixa de ser homem, mas ele mostra o lado divino dele, a figura divina que ele é. E aí eu voltei para a ideia do texto. No início era o Logos, o verbo. E o verbo estava com Deus, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E eu percebi uma coisa maravilhosa, cara. O início não é Gênesis.
o início é o nascimento de Cristo. O apóstolo está revelando um pouco mais sobre a natureza de Deus, ele está revelando um pouco mais sobre a natureza de Jesus Cristo enquanto Deus antes de todos os homens e que depois se fez homem, mas ao mesmo tempo também está sendo mostrado pra gente que o início não é necessariamente em Gênesis, mas no momento em que o verbo se faz carne. É ali que o tempo começa. E aí você vem e me fala, Luigi, mas isso é ridículo, porque antes de Jesus nascer, nós temos todo o Antigo Testamento, com todas as histórias, desde Gênesis até os reis ali de Israel e todas as coisas que aconteceram. Como é que o início dos tempos pode ser em Jesus? E aí que tá. A ideia é que Deus não enxerga o tempo do mesmo jeito que nós enxergamos. Ele não enxerga um antes, um durante e um depois. Ele vê o tempo como uma coisa à parte dele. Então ele pode definir onde está o começo do tempo, entende? E aí de uma forma numérica, ao invés da gente definir que o Antigo Testamento era o número 1, Jesus seria o número 2 e o Novo Testamento o número 3, a coisa está muito mais para Jesus é o número 0, o Antigo Testamento é o -1 e o Novo Testamento é o 1. Entende o que eu quero dizer? Jesus é o ponto, o marco onde o tempo começa, onde a criação do universo inicia. E tudo que veio antes na história, e agora falando de um ponto de vista de tempo, tudo que veio antes só aconteceu como prenúncio daquilo que aconteceria no ano 0. Tudo que veio depois só aconteceu porque o ano 0 aconteceu primeiro. Nesse sentido, toda a história do universo e da humanidade está centrada ao redor de Cristo. Tudo só existe para Ele. Tudo só existe por causa dele. Claro que nesses pensamentos todos a gente pode se ver tentado a dizer que, então os humanos já estavam fadados a pecar. Mas não estavam. Eu acho que Jesus já seria humano, ele já encarnaria, o verbo já se faria carne, independentemente das nossas escolhas enquanto homens. Pode ser que, vamos supor, que Adão nunca tivesse caído no pecado original, toda a história acontecesse e Jesus se fizesse homem de qualquer forma. Então a ideia aqui é que ele já era o início da mesma forma como ele vai ser o fim. E ele fala isso pra gente também, caras. Ele fala isso mais de uma vez, que ele é o início e o fim. E aí que tá essa coisa muito legal, porque Jesus ele já era Deus antes de ser homem, ele de fato teve um antes e um depois que não está atrelado necessariamente à nossa ideia humana de tempo. Antes ele não era humano, mas o tempo só começou a existir porque Deus iniciou o tempo quando se fez homem. E o tempo ele conta da mesma forma que do 0 até o infinito, ele também pode contar do 0 até o menos infinito. Nada impede. Isso poderia fazer o universo de alguma forma ser sem fim na questão de tempo, mas ainda assim menor do que o próprio Deus que é eterno antes do próprio tempo. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas de um ponto de vista lógico é muito incrível, cara, e não dá nem pra entender direito. Então, só resumindo a ideia do vídeo, porque muito provavelmente teve gente que assistiu esse vídeo sem prestar muita atenção no que eu tava tentando explicar e tentando falar, e não é muito fácil entender mesmo. Não, eu não tô dizendo que Deus é um homem, né? Claro que ele é, hoje em dia Jesus ele tem a natureza humana, mas eu não estou dizendo que ele já era homem antes de criar os homens. Antes de criar os homens, Deus ele era ele nele mesmo, ele não tinha outra natureza que não a divina. Mas por causa desse efeito de tempo no ser humano, a partir do momento em que ele se faz homem, o tempo se inicia para as duas direções, para o futuro e para o passado. O passado só existe porque a presença de Jesus no tempo existe, e o futuro só existe porque a presença de Jesus também existiu em algum momento. Era isso que eu queria falar sobre o Logos. Eu sei que é maluco, eu sei que eu posso estar completamente teologicamente errado. Eu quero saber a opinião de outras pessoas também. Eu quero saber a opinião de católicos mais formados, mais instruídos do que eu. Eu também quero saber a opinião de você que acompanhou essa loucura durante esse vídeo junto comigo. O que você acha desse assunto? Você acha que faz algum sentido nisso? Entendeu? Eu não tô limitando o poder de Deus, não tô dizendo que ele é simplesmente um homem, não é isso que eu tô falando, tá? E não tô falando que um homem pode se tornar Deus, porque não pode, não é isso que eu tô dizendo também. Mas eu tô querendo entender melhor a natureza de Deus. E enquanto eu fazia essa meditação dos mistérios, né, enquanto eu rezava o terço, isso começou a pipocar na minha cabeça, cara. Eu quero ver mais disso, eu quero entender mais o que outras pessoas pensam a respeito desse mesmo assunto. Então, se você tiver algum pensamento, algum racional a respeito desse tema, eu peço que, por favor, você deixe aí nos comentários, porque eu vou ficar muito feliz em poder ler e compartilhar isso com vocês também. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deixem um like pra ajudar ele a chegar em outras pessoas e a gente poder ampliar essa discussão. E se inscreva no canal, porque eu vou lançar vídeo uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos, não sei. Ou pode ser que eu volte a lançar uma vez por mês, ou sei lá, o quanto der, né? Isso vai depender da recepção que a gente tiver com relação
a esse conteúdo, principalmente, né? Se as pessoas se interessam por isso mesmo ou não. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu recomendo que você também reze o terço, que você também medite nos mistérios de Deus, nos mistérios luminosos, nos mistérios gloriosos, nos dolorosos, em todos eles. Que você faça o terço na sua casa, que você ore pela sua família, pelos seus parentes que já estão falecidos, para que eles possam encontrar a glória e a paz de Deus. Por aqueles que você sabe que ainda não se converteram, não conhecem Jesus, ore por essas pessoas. Eu te recomendo a fazer isso. E que, se for da vontade de Deus, que você conheça também mais a respeito da igreja e não se deixe levar somente pelo que as outras pessoas falam da igreja, né? Pessoas que nem são da igreja, que nunca pisaram numa missa, o que elas falam da igreja. Não se vá pelos pensamentos dessas pessoas. Tente você mesmo conhecer a igreja e tirar suas conclusões, tá? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.